Projeto político-pedagógico. Segundo Ilma Veiga, o PPP é um plano elaborado pela própria escola que irá direcionar as ações da instituição conforme a intenção da comunidade escolar. O PPP é chamado de identidade da escola. Ele é intencional. O PPP é um documento de construção coletiva, construindo um espaço de reflexão. O PPP reconhece a educação como um ato político que possui um compromisso social. A Lei 9394/96, LDB, tornou o PPP obrigatório. O PPP não pode ser apenas um documento burocrático. Ele é o principal documento da escola. É um documento flexível. Ele é único. Apresenta objetivos, diretrizes e ações. Ele é construído de forma coletiva. O PPP na LDB. Artigo 12º. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Artigo 14º. Lei dos respectivos estados e municípios do Distrito Federal definirá as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares ou equivalentes. Para facilitar a compreensão, o estudo das dimensões deve ser dividido em 3 perspectivas: dimensão do PPP, dimensão da escola e dimensão da atuação profissional. Dimensão do PPP. O projeto político-pedagógico é composto por 3 eixos, dimensões, sendo que cada eixo possui suas características fundamentais. Projeto, porque reúne propostas de ações concretas a serem executadas durante um determinado período de tempo. Também tem a característica de ser um plano, com um olhar para o futuro, flexível e dinâmico, englobando todos os setores da escola. Político. É político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos, para atender às demandas da sociedade, assumindo seu compromisso social. Pedagógico. É pedagógico porque define e organiza as atividades e ações educativas necessárias ao processo de ensino e aprendizagem, tornando possível que a escola cumpra seus propósitos e sua intencionalidade. Dimensão da escola, também chamada de autonomia da unidade escolar, tem relação com a possibilidade de construção coletiva de um projeto político-pedagógico que esteja de acordo com a realidade da escola, que expresse o projeto de educação almejado pela comunidade em consonância com as normas estabelecidas pelas políticas educacionais e legislação em curso. Quais são as dimensões da escola? Eu tenho a dimensão jurídica, diz respeito à possibilidade de a escola elaborar suas normas e orientações escolares, em consonância com as legislações educacionais. É a relação que a escola estabelece com os demais órgãos do sistema de ensino. Dimensão pedagógica. É a atividade fim da escola. Descreve as abordagens de ensino e aprendizagem, incluindo suas metodologias e estratégias de ensino e avaliação. Ela também aborda as atividades fora de sala de aula, como questões curriculares, o que será ensinado e as relações escola-comunidade. E também engloba a forma de gestão. Dimensão administrativa da escola. Define a sua estrutura organizacional, incluindo a divisão de responsabilidades entre os diversos membros. Dimensão financeira. Define a captação e aplicação dos recursos necessários
para a implementação de projetos como pessoal, materiais e infraestrutura. Algumas questões incluem a dimensão jurídica dentro da dimensão administrativa. Então, quais são as dimensões da escola? Jurídica, pedagógica, administrativa, financeira. Jurídica, elaborar normas. Pedagógica, atividade fim da escola. Administrativa, estrutura organizacional da escola. Financeira, captação e aplicação de recursos. Dimensão da atuação profissional. Ela é composta por duas dimensões indissociáveis e possui relação direta com o princípio da qualidade da educação. Dimensão formal ou técnica, ligada à parte prática do ensino. O profissional que irá atuar deve ter formação técnica adequada. Ele deve também ter a habilidade de operar instrumentos, realizar procedimentos e ser um profissional ativo no processo de ensino-aprendizagem. Dimensão política está ligada à formação cidadã, apresentando a necessidade de participação no processo educacional. Essas duas dimensões têm a mesma importância, nenhuma é mais relevante que a outra. Os princípios do PPP. Segundo Wilma Veiga, existem 5 princípios que norteiam o projeto político-pedagógico. E quais são? O princípio da igualdade, da qualidade, da gestão democrática, da liberdade e da valorização do magistério. Princípio da igualdade refere-se às condições de acesso e permanência na escola. Princípio da qualidade não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais. Composto por duas dimensões indissociáveis, possui relação direta com o princípio da qualidade da educação. É a dimensão formal ou técnica e a dimensão política. Princípio da gestão democrática implica em repensar a estrutura de poder da escola, tendo em vista sua socialização. Princípio da liberdade. Esse princípio está sempre associado à ideia de autonomia. O significado de autonomia nos remete para regras e orientações criadas pelos próprios sujeitos da ação educativa, sem imposições externas. Na liberdade que se faz possível a emancipação da mentalidade educacional. Tem relação com o princípio da LDB, que é o princípio da liberdade para aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a arte e o saber, direcionados para uma intencionalidade definida coletivamente. A autonomia/liberdade ela é relativa, ou seja, deve seguir sempre os normativos e a legislação. A valorização do magistério é um princípio central na discussão do projeto político-pedagógico. Está relacionada à formação inicial e continuada do profissional, às condições de trabalho, como recursos didáticos, recursos físicos e materiais, dedicação integral à escola, redução do número de alunos em sala de aula, entre outros, e também diz respeito à remuneração. A formação continuada dos profissionais da educação deve obrigatoriamente constar no PPP. Agora a gente tem um resumo dessa aula. Princípios norteadores para o desenvolvimento e implementação do PPP. O da igualdade, que é o acesso e permanência na escola. O da qualidade, que não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais. A gestão democrática. Abrange as dimensões pedagógica, administrativa e financeira. A liberdade, sempre associada à ideia de autonomia. E a valorização do magistério, que é um princípio central na discussão do projeto. Eixos do PPP. Quais são os eixos que formam o PPP? São 3. O eixo da flexibilidade, o eixo da avaliação e o eixo da liberdade. Flexibilidade vincula-se à autonomia, tornando possível a escola organizar seu próprio PPP. Avaliação tem relação com a questão da autoavaliação, diagnosticando e promovendo ações de melhorias. É o pensar e repensar o PPP de maneira constante. Liberdade relaciona com 2 conceitos. O primeiro, que é o
pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. E o segundo, a gestão democrática do ensino público. Então, quais são os eixos do PPP? O eixo da flexibilidade, o eixo da avaliação e o eixo da liberdade. O eixo da flexibilidade, autonomia. O eixo da avaliação, autoavaliação. O eixo da liberdade, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e a gestão democrática. Agora vamos para as etapas de construção do PPP. Existem 3 etapas. A primeira é o marco referencial, a segunda é o diagnóstico e a terceira é a programação. Segundo Vasconcelos, o marco referencial é a tomada de posição da instituição, que planeja em relação à sua identidade, visão de mundo, utopia, valores, objetivos, compromissos. É o sonho da escola, o que ela deseja ser. Então, as etapas para a construção do PPP são marco referencial, diagnóstico e programação. Sendo que dentro do marco referencial eu tenho 3 marcos. E quais são esses marcos? Situacional, conceitual ou filosófico e também o operativo. Vamos às descrições das etapas do PPP. Marco referencial é o que a escola deseja ser. É a tomada de posição da instituição, que planeja quanto à sua identidade, visão de mundo, utopia, valores. Busca-se um posicionamento político e pedagógico. O diagnóstico é o que falta para ser. A análise da realidade da escola é ver os pontos positivos e negativos. E a programação é o que deve ser feito. É a programação de ações, é definir as metas a serem atingidas, para que possam diminuir a distância do real para o ideal, com metas de curto, médio e longo prazo. Agora vamos para os marcos que estão dentro do marco referencial. Quais são os marcos do PPP? O marco situacional, o marco conceitual, que pode ser também chamado de político, filosófico ou doutrinal, e o marco operativo ou operacional. Marco situacional, caracterizado por indagações que levam à identificação de uma visão geral da realidade, na qual está inserida a instituição escolar. Que escola é a nossa? Onde estamos? É o diagnóstico / realidade. Marco conceitual, político, filosófico ou doutrinal. No marco conceitual são expressos os valores éticos, os ideais, as concepções e percepções da comunidade. Estabelece relacionamentos entre os fundamentos teóricos e as concepções. E o marco operativo refere-se à forma de ação ou operacionalização dos ideais. Como alcançar o que desejamos? De que maneira realizaremos nossas ações? Agora nós vamos falar sobre a composição do PPP. Conforme Ilma Veiga, um PPP deve ser construído com base em 7 elementos. E quais são esses elementos constitutivos da escola? As finalidades da escola, a estrutura organizacional, o currículo, o tempo, o processo de decisão, as relações de trabalho e a avaliação. Repetindo, 7 elementos que constituem um PPP: finalidade, estrutura, currículo, tempo, decisão, relações, avaliação. Finalidades da escola refere-se aos efeitos intencionalmente pretendidos e almejados. Devem ser decididas coletivamente. Estrutura organizacional. A escola, de forma geral, dispõe de 2 tipos básicos de estrutura: administrativa e pedagógica. Currículo é a construção social do conhecimento, a organização do conhecimento escolar. É preciso destacar 4 pontos importantes sobre o currículo. Quais são eles? O currículo não é um instrumento neutro. O currículo não pode ser separado do contexto social. O currículo não deve operar as disciplinas de forma isolada. E é importante um controle social na forma de contestar currículos com viés ideológico,
que não sejam de interesse da sociedade majoritária, sejam eles formais ou ocultos. E o que é currículo oculto? É aquele que não se encontra em materiais didáticos, mas nas mensagens transmitidas em sala de aula e pelo